Salve Maria Imaculada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 25º vídeo da série da leitura do Evangelho segundo São Mateus. Um capítulo por dia durante 28 dias e já estamos quase lá. Parabéns para você que chegou até aqui. E se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, acesse aqui o texto do vídeo, eu deixei o link da playlist, a lista completa com todos os vídeos para você assistir desde o capítulo 1, fazer essa caminhada conosco e receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para te dar. Então hoje, como eu disse, capítulo 25, pegue aí na sua casa, vamos ler juntos a partir do versículo 1, que diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que saíram com suas lâmpadas ao encontro do esposo. 5 dentre elas eram tolas e 5 prudentes. Tomando suas lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo. As prudentes, todavia, levaram de reserva vasos de óleo junto com as lâmpadas. Tardando o esposo, cochilaram todas e adormeceram. No meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: Eis o esposo, ide-lhe ao encontro. E as virgens levantaram-se todas e prepararam suas lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: Dai-nos de vosso óleo, porque nossas lâmpadas se estão apagando. As prudentes responderam: Não temos o suficiente para nós e para vós. É preferível irdes aos vendedores, a fim de o comprar para vós. Ora, quando foram comprar, veio o esposo. As que estavam preparadas entraram com ele para a sala das bodas, e foi fechada a porta. Mais tarde chegaram também as outras e diziam: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com eles, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos? Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fosses fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos adiantou-se também e disse: Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui outros 2 que lucrei. Disse-lhe seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que fosses fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste? Por isso tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor: servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e recolho onde não espalhei? Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai-me este talento, e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os seus anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntaram ao Senhor: Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer,
com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e aos seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também esses lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixaste de fazer. E esses irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, começando pela parábola das 10 virgens, que você com certeza já tinha ouvido e hoje nós lemos mais uma vez. Qual é a situação relatada por Jesus? Qual é o contexto? O contexto é de um matrimônio entre os judeus. E como era essa celebração? A noiva esperava no lugar do matrimônio e as suas amigas, as 10 virgens, iam ao encontro do noivo para, junto com ele, fazer este cortejo até o lugar da celebração. E aí Shaul nos relata que dessas 10 virgens, 5 eram tolas, 5 eram prudentes. As prudentes levaram as suas lâmpadas e levaram óleo de reserva. Por que as lâmpadas? Porque naquela época não existia energia elétrica. Para eles voltarem no meio da noite, eles precisariam dessas lâmpadas, dessas lamparinas, que usavam óleo para queimar e assim iluminar o caminho. As 5 mulheres, as 5 virgens tolas, levaram as lâmpadas, mas não levaram óleo. E aí, tardando o esposo a voltar, o esposo nós sabemos muito bem que é o Senhor Jesus, que nós aguardamos ansiosamente, mas não sabemos nem o dia nem a hora quando é que ele aparecerá. Tardando o esposo a chegar, as 10 virgens, todas elas dormiram. No meio da noite, na escuridão, eis o esposo, vamos ao encontro dele. E aí aquelas que não tinham levado óleo reserva pediram para as 5 virgens prudentes que tinham óleo que repartisse com elas. E elas responderam: não tem como, não dá para repartir, porque senão não será suficiente nem para vocês, nem para nós. Vocês que têm que ir comprar o óleo. E aí quando elas foram comprar o óleo, o esposo chegou, eles entraram para o lugar da celebração, a porta foi fechada, aquelas 5 virgens tolas ficaram de fora, depois bateram, chamaram o Senhor: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele disse: em verdade vos digo, não vos conheço. Versículo 12. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Assim conclui essa primeira parábola. E eu me lembro muito bem quando eu era criança, eu pensava dessa forma, eu tenho certeza que talvez você já tenha pensado também. Que virgens ruins, do coração mau. O que é que custa repartir com as outras, não é? Na verdade, esse é o ensinamento de Jesus, socorrer aqueles necessitados. Eu ficava pensando comigo, não é? Que virgens mais maldosas, egoístas, pensam só em si mesmas. Por que é que elas não repartiram o óleo com as coitadinhas daquelas virgens tolas? Não seria esse o melhor? Não seria esse o ensinamento? E claro que não é nada disso que o Evangelho vem nos ensinar. O que o Evangelho vem nos ensinar nesta parábola, que dá sequência, obviamente, ao capítulo 24, é a respeito da nossa preparação. Você que assistiu ao vídeo anterior, ao vídeo 24, você se lembra muito bem daquilo que eu disse e repeti diversas vezes. O Senhor nos avisa, não para nos causar medo, não para nos deixar em pânico, mas em vista da nossa preparação dos eventos futuros, para os eventos futuros, mas que tem que ser começada agora. E aqui, nessa parábola das 10 virgens, vem uma característica essencial dessa preparação. Essa preparação é individual. Por isso que as 10 virgens não podem repartir o seu óleo com as outras, porque aquilo que você precisa fazer, ninguém mais na face da terra pode fazer no seu lugar.
É você que tem que se preparar individualmente para o seu encontro com Jesus. Você não pode nem se apoiar na preparação dos outros. Ah, eu estou indo com a manada. Ah, eu estou indo com o grupo. Todo mundo está se preparando, todo mundo está indo ao encontro com Jesus. Eu também posso ir de qualquer jeito, sem fazer a devida preparação pessoal. Já que eu estou no meio do grupo, eu também serei salvo. E é isso que Jesus está dizendo que não é. As 10 virgens estavam juntas, todas elas caminhando pelo mesmo caminho. 5 se prepararam e outras 5 não. Aquelas 5 que se prepararam entraram com o noivo quando ele chegou. As outras 5, apesar de estarem no grupo, foram deixadas de fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, meu irmão, minha irmã, olha só a gravidade da situação. Não é porque você está no grupo, não é porque você está na manada que está tudo bem. Hoje o Senhor acrescenta ainda mais essa pulguinha atrás da orelha. Você se lembra que eu falei também no vídeo anterior sobre essa característica da inquietação? A palavra de Deus tem que nos deixar inquietos, tem que nos deixar atentos. Se ela não provoca isso em nós, então tem um problema. Em vista disso que eu acabei de ler, eu tenho que, tomar essa atitude proativa agora, da minha preparação, e agora com uma característica essa, que é a minha preparação individual. E seguindo nessa mesma linha de explicação, de aviso que o Senhor nos dá, vem a parábola dos talentos. Como que é a parábola dos talentos que eu acabei de ler com você, e você também com certeza já conhecia. O Senhor chamou os seus servos, a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, depois foi viajar. Quando ele voltou para pedir contas. Ele voltou não para falar, e aí galera, tudo bem com vocês? Paz e amor, tá tudo legal, vamos fazer uma festa já que eu cheguei, todo mundo vem para cá, vamos para o céu, vamos ser felizes. Não importa o que vocês fizeram. Ah, até que tá legalzinho aqui, ó. Cuidado do meu reino, cuidado da minha casa. Tem umas coisinhas por serem feitas ali, mas isso aí depois a gente vê. Vamos beber e comer, depois a gente... Não foi isso que aconteceu. Ele volta para pedir contas de acordo com aquilo que ele confiou para cada um. E aqui nessa parábola dos talentos, nós estamos diante de 2 coisas importantíssimas. De uma promessa muito grande e de um perigo muito grande. Porque a promessa é para aqueles todos, nós, claro, né? Que corresponderam à expectativa do Senhor. Aquele que recebeu 5, multiplicou outros 5 e entregou para o seu Senhor. O que ele diz? Parabéns, servo bom e fiel. Já que você foi fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu Senhor, vem alegrar-te com teu Senhor. Por isso mesmo a palavra nos fala que quando o Filho do Homem vier na glória do seu Pai com os seus anjos, retribuirá cada um conforme as suas obras. Então, quanto mais eu fizer, quanto mais eu me doar por amor a Deus e ao próximo, em prol do reino de Cristo, maior será a minha recompensa no céu. Mas, por outro lado, também está aqui uma situação seríssima. E se você não multiplicar um talento? E se você for como aquele que enterrou o seu talento? O meu talento, na verdade, é do Senhor, está aqui muito bem guardado. Quando ele voltar, eu devolvo para ele, está tudo bem. Não está. Servo mau e preguiçoso, versículo 26. Sabias que colho onde não semeei e recolho onde não espalhei? Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco e a minha volta eu receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe este talento e dai-o ao que tem 10. Será dado ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. E se Jesus viesse hoje, se Jesus te chamasse hoje para essa prestação de contas, será que você tem multiplicado na medida que ele espera os talentos que ele te deu? E aqui eu posso até dar o meu testemunho, que o pontapé inicial, o start para a fundação do projeto Protegido por Maria de Evangelização, que é a Sociedade de Vida Apostólica que eu estou à frente,
foi justamente esta parábola. Eu estava em casa, ainda era solteiro, sozinho, rezando e refletindo e pensando comigo. Olha só quantos talentos Deus me deu de saber falar, de ler, de guardar bem as coisas, de saber argumentar. O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou enterrando o meu talento ou será que eu estou multiplicando? E aqui note bem, meu irmão, minha irmã, uma característica também especial. Para um, ele deu 5 talentos. Para outro, 2 talentos. Para outro, 1 talento. Teve algum servo que não recebeu coisa alguma? Teve algum servo que recebeu 0? Não teve. Não teve, ou então a Bíblia está errada, ou então a Bíblia está mentindo para nós, e eu não acredito nisso. Eu acredito que o que está aqui é verdade. Então, o que isso significa? Que todos, sem exceção, receberam os seus talentos. Cada qual conforme a sua capacidade. Versículo 15. Segundo a capacidade de cada um. Deus não exige de nós nada além das nossas capacidades. Nada mais daquilo que nós podemos. Talvez você recebeu 5, talvez você recebeu 2, talvez você recebeu 1, mas você recebeu. E o que é que isso significa na prática? Você não terá, diante de Jesus, a justificativa de dizer: nossa, eu não multipliquei, nossa, eu não trabalhei pelo reino, porque eu não sabia pregar, porque eu não sabia cantar, porque eu não era padre, porque eu não era freira. Não me interessa, não são somente essas formas que existem para você servir a Deus, para você trabalhar em prol da salvação dos irmãos e da construção do reino de Cristo. Existem muitas opções, muitas possibilidades, e você recebeu o seu talento. Há outra coisa, num paralelo a isso, você que já trabalha, você que já se esforça pelo reino, glória a Deus pela sua vida, você também tem que refletir. Sim, eu já trabalho, sim, eu já me esforço, mas será que eu estou trabalhando, me esforçando na medida que Deus espera? Porque vamos lá, aquele que recebeu 5, multiplicou 5. Por isso o Senhor diz: servo bom e fiel, vem regozijar-te com teu Senhor. Aquele que recebeu 2, multiplicou 2. Parabéns! Parabéns, é isso que o Senhor diz? Servo bom, servo fiel, vem regozijar-te com teu Senhor. Não houve qualquer tipo de condenação. Mas será que aquele que recebeu 5, se ele tivesse multiplicado apenas 2, ele teria recebido do Senhor esses aplausos? Teria recebido do Senhor essas congratulações? Essa parabenização? Provavelmente não. Mas eu multipliquei 2, sim, mas você não multiplicou na medida que ele esperava. Então, tem aquelas pessoas que não fazem coisa alguma, mas até mesmo nós e você, que já colabora, que já se esforça, precisa parar, às vezes, com essa armadilha de Satanás, de pensar que já está bom, olha quanta coisa eu faço muito mais que eles. E aí você começa a se comparar com as outras pessoas. Aquele ali, não reza o texto todo dia, eu rezo. Ou aquele reza o texto, eu rezo o rosário. Aquele vai à missa 2 vezes por semana, eu vou 5. Vou todos os dias, eu prego, eu faço. Parabéns, glória a Deus. Você é o máximo, que alegria. Mas será que você está correspondendo na medida que Deus espera? Porque talvez aquela pessoa que não consegue rezar tanto, que não consegue pregar a palavra, talvez ela só recebeu 2 talentos e será exigida na proporção que recebeu. E você recebeu 5, recebeu 10 e não está correspondendo ao seu máximo, ao seu potencial, aquilo que Deus acredita que você é capaz de fazer. Então, mais uma vez, meu irmão, mais uma vez, minha irmã, aquela pulguinha atrás da orelha tem que nos deixar inquietos. Isso precisa ser feito agora. Esse vídeo está sendo postado no sábado. Eu amo os finais de semana, porque é onde a gente vê de fato aquelas pessoas que são disciplinadas, aquelas pessoas que são compromissadas com o reino de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, e aquelas pessoas que só querem fazer o mínimo necessário. Então, se Deus coloca no seu coração hoje que você precisa fazer algo a mais, faça hoje. Não é para esperar segunda-feira. Não é para esperar o mês que vem.
Não é para esperar tudo estar perfeito, é para começar agora. Nós precisamos ter essa postura ativa. Precisamos ficar inquietos diante da palavra de Deus. E aí, ainda nesse sentido, vem a conclusão do final, do juízo final, quando o Filho do Homem voltar na sua glória, uma passagem também conhecidíssima, que o rei vai separar uns à esquerda, outros à direita, os cabritos das ovelhas, e dirá aos da direita: vinde, benditos de meu Pai, versículo 34, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e por aí vai. Você já conhece essa passagem com certeza. E o critério para julgar os da esquerda e mandados para o castigo eterno também será este: tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, e por aí vai. E nós precisamos ficar atentos aqui a essa passagem por dois motivos. Tanto para não negligenciarmos as nossas obrigações, mas também para não sermos enganados por um mal terrível que existe infiltrado na Igreja Católica, chamado teologia da libertação, que esteriliza toda a fé e resume unicamente o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, todo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao cuidado com os necessitados, ao cuidado com os pobres, em vista desse mundo que passa. A única obrigação, o único objetivo, e eu já escutei isso de diversos padres da teologia da libertação, é encher a barriga de pão, só isso e nada mais. E não é isso que Jesus está ensinando. Então, preste atenção para você entender este paralelo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A teologia da libertação, e aqui rapidamente, porque o nosso tempo é curto, exclui toda a conversão, toda a preparação para a vida eterna, depois desse mundo que passa. Esse mundo vai passar, é apenas uma preparação. O reino de Cristo é na glória do céu, depois da nossa morte. Não é nesse mundo. A teologia da libertação não acredita em qualquer coisa que seja transcendental, além desse mundo que passa. Para eles, tudo é aqui. Então, quando Jesus diz alimentar os pobres, é só em vista disso aqui. Por isso que você pode ser da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, pode ser ateu, pode ser do que você quiser, pode ser cristão, pode ser, não interessa, budista, islamista. Você cuidou do outro, você não precisa nem ser batizado. Eu já escutei o padre falando isso num batismo. Ele estava celebrando o batismo de umas crianças e disse: isso não precisa ser feito. Eu escutei, ninguém me contou, eu ouvi pessoalmente. Porque o que Jesus diz é só para você alimentar os pobres, está tudo bem. Tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, e acaba por aí. E não é. O reino de Cristo não é desse mundo. O próprio Senhor Jesus fala para Pilatos: o meu reino não é desse mundo. O próprio Senhor Jesus afirma com todas as letras: o reino de Cristo é no céu. Então, cuidado com a teologia da libertação. Não é isso. O que nós temos que buscar e exercer como católicos é a doutrina social da Igreja, que existe desde sempre, desde o tempo dos apóstolos. Não é novidade agora, não. A doutrina social da Igreja, isso está na Bíblia. Os próprios apóstolos designaram diáconos para auxiliar as viúvas, os órfãos, etc, etc. Desde o tempo dos apóstolos, a doutrina social da Igreja. E como é essa doutrina social da Igreja? Eu ajudo o meu irmão nas coisas materiais que ele precisa, mas como meio de passar com ele para a conversão, para o evangelho, para o relacionamento com Deus, para a salvação eterna. Porque, vamos lá, deixa eu te dar um exemplo muito claro. Eu acabei de me alimentar e vim aqui gravar este vídeo. Então, estou em plena condição de ler a Bíblia, de falar do amor de Deus, de agir pelo Espírito Santo, de ouvir você, dialogar, interagirmos, de crescermos juntos, porque eu estou saciado. Agora, imagine só uma pessoa faminta, há 1, 2, 3 dias sem comer. Como é que eu posso pregar o evangelho para ela? Como é que eu posso falar para ela de conversão, de rompimento com o pecado, se ela está assim, sabe? Comendo as unhas, de fome. Não dá.
Então, primeiro eu preciso auxiliá-la no alimento material, mas como meio, como uma passagem. E assim que ela estiver em condições, e assim que ela estiver saciada, aí sim eu falo para ela das coisas eternas. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você sabe, eu tenho falado, que o meu filho nasceu recentemente, acabou de nascer, não é? Eu estava em outra cidade, a cidade se chama Varginha, no sul de Minas Gerais, onde meu filho nasceu, porque aqui em São Gonçalo do Sapucaí não tem maternidade, não é? É uma vergonha, um absurdo, mas não tem. Então fomos para Varginha. Lá no domingo, eu andando, buscando algo para comer, fui até um trailer, bem simplesinho, tinha lá, para comer um pastel. Se aproximou de mim um morador de rua, o Yuri. Peço a você que reze, por favor, pelo menos uma Ave Maria, pelo Yuri, morador de rua da cidade de Varginha. Reze por ele. Pessoa, coitado, é maravilhosa, mas que está nessa situação de rua. Ô moço, você me paga um pastel e um guaranazinho? Opa, vem pra cá. Ele estava com fome, sedento, sabe lá quantos dias sem comer. Você já imaginou se ele me pedisse um pastel e eu falasse com ele assim, não, eu não posso te dar um pastel não, mas vem cá, vamos rezar o rosário, vamos adorar o Senhor, eu vou falar com você do Evangelho, etc, etc. Ele não gosta, ele não tem condições. Não tem condições. Mas, ao mesmo tempo, eu também não poderia fazer o outro extremo. Toma esse pastel para você aqui, come e vai embora. Come esse pastel e dá sossego. Come esse papel e não me atrapalhe, esse pastel e não me atrapalhe. Como muitas pessoas, infelizmente, fazem. Dão até aquilo que o outro está pedindo, mas com esse, sabe, vai embora logo, não quero saber de você. Isso também está errado. Então, o que é que eu fiz? Vem cá, qual o sabor do pastel que você quer? Tem de carne, tem de queijo, tem de pizza. Apesar de pizza não ser sabor, né? O pastel de pizza é presunto e queijo. Escolhe aí qual que você quiser, que eu vou pagar para você. Pedi um pastel, pedi o guaranazinho. Eu estava sentado numa mesa. Senta aí agora, senta aí. Qual é o seu nome? Yuri. Enquanto a gente esperava o pastel. E chegou o pastel e a gente continuou conversando. E aí sim, comendo. Primeiro eu resolvo essa questão material, né? Como meio. De onde você é? Por que você está na rua? Você tem família? E aí a gente começou a falar da mãe dele, que ama ele e que não quer que ele viva nessa situação. E naqueles breves momentos eu tive a oportunidade de falar para ele também de Deus, que faz dele uma pessoa única, que faz dele uma pessoa indispensável. Ele não é mais um, nem alguém esquecido por Deus. Ele é indispensável, ele é único para Deus. Jesus morreu por ele. E de alguma forma eu lancei essa semente. Se vai frutificar ou não, depende da abertura do coração do Yuri. Mas a minha parte eu fiz, fazendo de fato, não para ficar livre, mas porque eu amo aquele rapaz que eu conheci naquele dia, em vista do amor que eu tenho por Jesus. Porque tudo que eu fizer para o Yuri é a mim mesmo que o fizeste. Acabei de ler com você. Tudo que eu fizer para o Yuri é para Jesus que eu estou fazendo. Então eu preciso ter essa capacidade de olhar além, de olhar o que está por trás. Eu vejo aquele rapaz morador de rua, mas é Jesus que está ali se apresentando diante de mim. Um outro exemplo também para ficar claro, além da questão material, também nesse período do nascimento do meu filho. Nós estávamos na maternidade, ficamos ali muito mais do que esperávamos. O período todo foi um total de 6 dias. Então, assim, bem complicado, né? Ficar na maternidade. E a minha esposa, nós rezando ali, teve esta luz, esse discernimento, Deus colocou no coração dela. Foi até mais corajosa do que eu, não tenho vergonha de dizer. Foi menos tímida do que eu. Deus colocou para ela, que era nossa missão naquele momento, rezar pelas pessoas que estavam naquele hospital. Tanto os enfermos, os internos, como os profissionais. E aí eu, Flávio, sim, sou missionário, falo da palavra de Deus, mas eu vou mais devagar, digamos assim. Eu não chego, né, nos lugares onde ninguém me conhece e levanto a mão e falo assim, oi, eu sou missionário, vim aqui pregar para vocês. Nunca fiz isso, né? Se Deus colocar no meu coração, eu faço, mas não é essa minha postura habitual.
E Deus colocou isso para minha esposa, né? E ela assumiu de braços abertos a missão. Todo mundo que entrava no nosso quarto, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médicos, e os turnos iam passando, as pessoas mudando. Todo mundo que entrava, ela chamava: "Ô, vem cá, deixa eu contar para você. Eu e meu marido somos missionários e a gente está aqui aguardando a alta do nosso filho e vamos rezar por todas as pessoas aqui do hospital. Você tem as suas intenções, quer colocar o seu nome aqui? Tiver algumas intenções para trazer, pode escrever e trazer para a gente." E eu olhando aquilo e as pessoas correndo, trabalhando, não quero nem saber disso, não é? Não é talvez o momento ideal, o local ideal para se falar sobre isso. E eu pensando comigo, né? Isso aí não vai dar frutos, não. Essas pessoas, né, querem ir embora correndo, sair aqui do trabalho, se verem livres disso, né? Muito pelo contrário. Você não faz ideia a quantidade de anotações que nós recebemos. Toda hora chegava alguém com um papelzinho na mão no nosso quarto. Coloca aí, reza para mim, está aqui, é isso que eu preciso, é isso que eu tenho pedido a Deus, essas são as minhas intenções. E nós rezando por aquelas pessoas, trazendo, de certa forma, um conforto no coração para alguém que talvez não tenha ninguém para interceder por elas. Para alguém que se sente abandonado. O abandono não é apenas material, é um abandono espiritual, um abandono efetivo. Quantos pobres espirituais existem por aí? Então, meu irmão, minha irmã, todos nós recebemos os nossos talentos. Talvez você tenha recebido 5, talvez você tenha recebido 2, talvez você tenha recebido 1, mas 0 você não recebeu. 0, ninguém recebeu. Você recebeu, você é capaz e você será cobrado quando você se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que você pode fazer em prol da salvação dos irmãos e irmãs? O que é que você pode fazer em prol do reino de Deus? Pense nisso. Essa é a mensagem que Deus tem para nós nesse dia tão importante do capítulo 25 do Evangelho segundo São Mateus. E mais uma vez, peço a você o seu like, o seu joinha, compartilhar este vídeo nos grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram. Também aqui nas mensagens do vídeo, está aqui na primeira mensagem fixada as formas para você ajudar, para você contribuir com a evangelização de qualquer valor, com seu Pix, depósito, transferência, para nos ajudar também boleto, cartão de crédito, para que nós possamos continuar evangelizando, continuar ajudando os nossos irmãos, tanto na questão material quanto na questão espiritual. Conto com você, muito obrigado, e amanhã a gente volta para o capítulo 26, em nome de Jesus. Beijão e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.